Vamos lá, Romanos 11, verso 1 diz assim: Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí verso 11. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos estrangeiros, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, ele está fazendo uma promessa que vai ter a plenitude. Mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? Por que Paulo fala isso? Eu vou explicar esse verso 15 para vocês. A rejeição de Israel é a reconciliação do mundo. O que aconteceu no primeiro século? A maioria do povo de Israel rejeitou Jesus e teve o enxerto dos estrangeiros no reino, correto? O reino foi dado a outro povo. Aí aqui ele fala que a sua admissão, ou seja, o reenxerto de Israel, senão a vida dentre os mortos. Por quê? É aquilo que eu estou falando. Quando Jesus vir, ele vai trazer o quê? A ressurreição dos justos, correto? Então, a geração da figueira, que é o despertar de Israel, vai trazer a vinda de Jesus. É nessa geração, nessa época. O próprio Paulo fala isso aqui, ó. Fala da rejeição de Israel, e a reconciliação do mundo, e a admissão de Israel é a vida dentre os mortos. Por quê? Porque é essa geração, né? É nessa época que vai ocorrer a vinda de Jesus. É muito claro isso aqui. Verso 16 de Romanos 11. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, né, que os israelitas, e tu sendo zambujeiro, que é os estrangeiros, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. É o que a gente vê muito hoje, né? Principalmente o pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, Israel e a igreja, como se eles fossem melhores que israelitas, não tem nada a ver. O que existe, pessoal, é promessas entre Israel e as nações. Assim há diferença. Agora, a igreja, ela começa com Israel, tá? Inclusive eu tenho um estudo sobre o que é a igreja aqui no canal, e eu mostro que a igreja, ela começa com Israel. Correto? Então, o que existe são promessas, né? A diferença entre Israel e as nações, não Israel e a igreja. Porque os apóstolos eram israelitas, eles fazem parte da igreja. E você vê muitos estrangeiros se gloriando, né? Somos melhores, que já não tem nada a ver. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são os israelitas, não te poupará a ti. Porque tem muita gente aí, uma vez salvo, sempre salvo, eu sou estrangeiro, creio em Jesus, não tem nada a ver. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Ele foi severo com os judeus ali daquela geração. E para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, tá? Que é condicional. Do contrário, também tu serás cortado. Então não tem essa de uma vez salvo, sempre salvo. Isso vai depender da continuidade da pessoa. Verso 23. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. E a gente sabe que profeticamente isso vai acontecer, né? De acordo com a proposta dos escritores. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima,
quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Olha o verso 25, pessoal. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Pessoal, alguns profetas do Antigo Testamento tinham predito a testemunha de Deus se espalhando por entre os gentios, visto que o arrependimento final de Israel acompanharia o fim. Deus havia retardado o arrependimento final de Israel até que o total remanescente dos estrangeiros pudesse ser recolhido. Então o tempo dos gentios é esse aqui, pessoal. Quando que termina o tempo dos gentios? Quando a maior parte de Israel começar a acreditar em Jesus e começar a produzir frutos, né? Inclusive, o Apocalipse, quando fala dos 144 mil, está falando justamente disso. Eles aparecem numa época próximo ali já na perseguição, né? E eles vão aparecer e vão ser agradáveis a Deus.